Olá, minha gente, nós hoje vamos trabalhar a segunda parte do capítulo 17. O capítulo 17 ele traz exatamente os impérios e sociedades coloniais. A primeira parte desse capítulo a gente trabalhou a parte da Espanha, a América Latina, a parte da Espanha. A segunda parte desse capítulo 17 é exatamente a América Portuguesa. Na página 234 a gente fala sobre pela riqueza do rei, é exatamente no artigo 2, na parte 2 da página 234. Nessa parte que fala do pré-colonial, que é o pré-colonial? É exatamente aquele período em que o Brasil foi colocado em segundo plano. Isso aconteceu de 1500 a 1530. De 1500 a 1530, Portugal estava a explorar o Brasil, mas colocando o Brasil no segundo plano econômico, porque a princípio Portugal achou mais rentável, mais lucrativo explorar o comércio de especiarias do lado da Ásia, do lado do Oriente. Ele contornou a África e em 1498 ele chegou até as Índias. Para você lembrar, as Índias era de onde vinham as especiarias, cravo, canela, tecidos finos, perfume. Então, aqui na América, o Brasil nesse período recebeu 3 expedições: expedições exploradoras, expedição guarda-costa e a expedição colonizadora. Então, de 1500 a 1530, no Brasil foi explorado o pau-brasil de forma desordenada, tendo como mão de obra os indígenas, que por sinal não se acostumaram com esse trabalho forçado. A cultura do índio é uma cultura mais livre, cultura da floresta, de todo dia sair para caçar, pescar, buscar alimentos. Não tinha essa de acumular riqueza, acumular material, nada disso. O índio não tinha essa cultura. O índio não era apropriado para o sistema do trabalho forçado. Então, no período pré-colonial, o Brasil passa a ser explorado por Portugal de uma maneira, digamos assim, secundarista, em plano outro. Quando foi 1530 veio para o Brasil uma expedição chamada de Expedição Colonizadora. Essa expedição, isso depois de Portugal explorar todo o litoral da África, certo? Depois de chegar até as Índias, ele percebeu que o Brasil tinha que ser colonizado, que o Brasil tinha que ser habitado. As 2 primeiras expedições chegaram à conclusão de que o Brasil ou ocupa ou perde. Perder para quem? Podia perder para a França, podia perder para a Holanda, ou podia perder para até a Inglaterra. Então vejamos, nós recebemos a visita dos franceses no Rio de Janeiro, no Maranhão, dos holandeses na Bahia e em Pernambuco, e dos ingleses ali pela região sul. Sendo que os ingleses, com a passagem até o William Douglas Christian, ele veio para uma expedição em busca de mercado consumidor, no processo que meio que imperialista. Então a preocupação era a Holanda e a França. Então em 1530, Portugal mandou para o Brasil uma expedição colonizadora comandada pelo Martim Afonso de Souza. Qual era o papel dessa missão colonizadora? Era povoar para proteger o Brasil. Então, em 1530, veio para o Brasil menino, gato, cachorro, vaca, gente de todo tipo. E, por sinal, pior tipo de gente possível para o Brasil. Decretados, pessoas condenadas à morte, pessoas que estavam presas por lá, empurraram aqui para o Brasil para ocupar o Brasil. Então, a expedição colonizadora, ela tinha uma missão: povoar para proteger. Então, começa efetivamente a colonização do Brasil em 1530. Como eu falei, depois de explorar todo o litoral da África, Portugal mandou uma expedição para o Brasil, para ocupar o Brasil. Em 1534, o Brasil é dividido em sistema de capitanias hereditárias. Pegaram o Brasil, dividiram em vários lotes de terra, no sistema chamado Sistema de Capitanias Hereditárias. Então Portugal agora se interessava em ocupar o Brasil, em povoar o Brasil. Então
começava-se efetivamente a presença dos portugueses aqui no Brasil. A primeira atividade econômica do Brasil foi o pau-brasil. Pau-brasil, produtos tropicais, certo? Mas, verdadeiramente, a colonização do Brasil começou com um produto chamado cana-de-açúcar. Então, a partir de 1530, o Brasil começa a explorar a cana-de-açúcar. É daí que há necessidade de uma mão de obra específica. E a mão de obra específica foi exatamente a africana, a mão de obra escrava negra, já que o índio não adaptou-se àquele modelo de trabalho forçado. Então, começa o translado de africanos para a mão de obra da cana-de-açúcar. Pau-brasil, cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, a princípio, o governo português pensou que ela podia ser produzida em todo o litoral brasileiro, ali do Pará até o Rio Grande do Sul. Mas eles esqueceram que a cana-de-açúcar necessitava de um solo adequado, de um clima adequado, certo? E de mão de obra específica, que era mão de obra escrava negra. O solo da cana-de-açúcar era um massapê, o clima era tropical semi-úmido. Então, plantou-se cana-de-açúcar em todo o litoral brasileiro, mas ela só veio a ter uma produção bem qualificada em Pernambuco. Em todo o século XVI, século XVII, Pernambuco passou a ser o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Certo? Então é o seguinte, a solução foi a atividade açucareira. Então, no estilo plantation, não sei se você lembra, que a plantation é exatamente uma indústria açucareira. Ela é plantada em grandes latifúndios, mão de obra escrava negra, a produção é em larga escala, certo? E é monocultura, somente um produto naquele espaço de tempo do século XVI. E esse único produto era exatamente a cana-de-açúcar. Aí vamos aqui. Já tinha a presença dos jesuítas aqui no Brasil. Então os jesuítas, eles vieram para catequizar o povo brasileiro. Quem era o povo brasileiro? Os índios. Então os índios passaram a receber a formação cristã. A igreja passou então a transformar, a civilizar o índio brasileiro. Eu sempre digo que o índio foi catequizado, civilizado. Na verdade, ele foi domesticado. Domesticado. Por que eu digo isso? Porque o índio era um ser selvagem. Ele não tinha contato com a civilização. De repente, ele recebe a presença dos jesuítas e os jesuítas passam a mudar a vida do índio. No idioma, no modo de vestir, no modo de se alimentar, no modo de se portar, quer dizer, mudando totalmente a cultura do índio. Então o índio foi domesticado. Todos os livros trazem o termo civilização e eu jogo o termo domesticação, transformar o índio. Então o Antônio Jesuíta, que era Jesuíta Antônio, ele era digamos assim, um explorador, um português explorador da igreja. Ele disse que o escravo negro eram os pés e as mãos do senhor de engenho. Tudo era feito pelo senhor de engenho. O que era o engenho? O engenho era uma região onde tinha a casa do senhor, a casa grande, onde tinha a senzala, que era a casa dos negros, o alojamento dos negros, tinha a capela, a igreja onde os brancos participavam dos eventos, e tinha o engenho propriamente dita, que era exatamente aquela área em que o plantio, a produção da cana-de-açúcar era realizada. Então, o engenho era a indústria açucareira, produção em larga escala para atender ao mercado externo. Ok? Então, pronto, o engenho, a casa grande chamada, a capela e o latifúndio onde era produzida a cana-de-açúcar. Quem é que ia trabalhar na mão de obra? Os escravos negros. Então, cada dia mais, o tráfico de negros era aumentado, certo? Então, pronto, nessa parte 2 do capítulo 17, que vai da página 234 até a página 237, a gente fala o seguinte, fala sobre a ocupação do Brasil, fala sobre o período pré-colonial, fala sobre as primeiras expedições,
fala nos produtos, no primeiro produto que foi o pau-brasil, no segundo que foi a cana-de-açúcar, de toda a estrutura açucareira, certo? Mão de obra escrava, produção em larga escala, latifúndio, estilo plantation, a presença do escravo negro para trabalhar na produção de cana-de-açúcar, certo? Quer dizer, o mundo dos escravos, como é que esses escravos chegaram aqui? Em que condição os africanos chegaram aqui no Brasil? Então, dê uma lida da página 234 até a página 237, que é a segunda parte do capítulo 17. Tem a atividade para você fazer, certo? De boa, tranquilidade total. Quando for segunda-feira, eu tiro qualquer dúvida desse capítulo, dessa segunda parte do capítulo 17, ok? Então eu resolvo as questões que você não conseguir fazer, você anota no papelzinho aí, no caderno. Quando for segunda-feira, a gente dissipa essa dúvida, tá bom, pessoal? Prazer enorme, até segunda-feira.